Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos dar início à nossa terceira unidade e aí nós vamos falar sobre o verbo to be, ou verb to be. E aí, o nosso objetivo é conhecer esse uso, né, desse verbo to be, né, que ele é tão importante que a gente vai sempre vê-lo aí ao longo da nossa trajetória dentro da língua inglesa. Então, vamos lá. O que é esse verbo to be, né? Por exemplo, quando eu falo assim, Are you British? No, I'm not. I'm American. Ou seja, eu estou perguntando se você é britânico. E aí você pode responder, né? Não, eu não sou. Ou seja, no, I am not. I am American. Ou seja, não, eu não sou. Eu sou americano. Are you married? No, I'm not. I'm single. Ou seja, você é casado? Não, eu não sou. Eu sou solteiro, eu sou solteira. I'm in London now. Are you not in New York? Ou seja, eu estou em Londres agora. Você não está em Nova York, né? Em New York. Então, o que a gente percebe aí que esse verbo to be, ele está dentro destas frasezinhas aí. Vamos lá, deixa eu grifar. Are you? Are. I'm not. Que pode ser uma negação, né? O are de novo, am, not. Opa. O am de novo. Are not. Então, eu posso dizer, por exemplo, I am American, ou seja, eu sou americano. E também, com esse I am, eu posso dizer onde eu estou. Por exemplo, I am American, ou seja, eu sou americano. E também eu posso dizer, I am in London now. Eu sou Londres agora? Não, eu estou em Londres. Então, a gente percebe que o verbo to be vai ser o verbo ser ou estar. Então, se aqui na nossa língua portuguesa a gente tem um verbo só para dizer, né, o ser, e outro só para o estar, o verbo to be vai representar tanto o ser quanto o estar. Então, quando que a gente vai saber, né, quando a gente for traduzir aí alguma frase, algum texto, quando que a gente vai saber que ele vai estar se referindo ao verbo ser ou ao verbo estar? Tudo depende muito do contexto. Igual eu falei para vocês, né? I am single, ou seja, eu sou solteiro. E I am London, né? Então, eu sou solteiro, eu posso dizer também, né? Eu estou solteiro. Mas quando eu falo assim, I am American, eu sou americano. Eu não posso dizer eu estou americano. Então, quando eu falo também assim, I am London now, eu não vou dizer assim, eu sou Londres agora. Não, eu estou em Londres agora. Então, lembre-se que o verbo to be, é o verbo ser ou estar. E como, né, que a gente diria em português, né? I am married, I am in London. Ou seja, eu sou casado, eu sou casada. I am in London, eu estou em Londres. Beleza? Igual eu falei para vocês aí, né, que o I am, ele pode ter dois significados. Eu sou ou eu estou. Beleza? E aí, quando a gente vai, ele só vai ter três formas, né, para que a gente use aí com esses pronomes sujeitos, né? Que a gente já até aprendeu sobre isso. A gente pode usar com o am. Ele pode ser representado também pelo is ou pelo are, beleza? Mas na frente a gente vai ver qual que vai usar com qual pronome sujeito. E quando a gente vai negativar essas frases, né? O que a gente vai usar? Qual palavra que a gente vai usar para negativar as frases que a gente está falando, ou seja, transformando em negativas? A gente sempre vai usar a palavrinha not. Beleza? Quando eu falo assim, I'm not single, ou seja, eu não sou solteiro ou não estou solteiro, beleza? Então, sempre quando a gente for negativar as palavrinhas, né, as frases, dentro com o verbo to be, a gente sempre vai usar o not, ok? Como que a gente escreveria essas quatro frases aí em português? Quando vocês chegarem nesta parte, é importante que vocês tenham o dicionário em mãos, né?
e tentar usar todo o contexto para que vocês consigam traduzir esta frase. Por exemplo, they are not in London. Eles não estão em Londres. You are tall. Você é alto, ou vocês são altos, né? We are not dentists. Ou seja, nós não somos dentistas. E a última, she is not in São Paulo. Ela não está em São Paulo. Então, é importante que vocês tentem aí traduzir pelo contexto essas palavrinhas, né, essas frases. E também com o dicionário que eu falei para vocês, aquele dicionário português, inglês, português, que vai ajudar muito vocês. E aí, gente, como é que vocês fariam essas 3 perguntinhas em língua portuguesa, né? A gente tem letter A, letter B e letter C. Então, nós vamos ter 3 letrinhas aí, 3 perguntinhas. Letter A, ou seja, letra A. Are they from Rio? Ou seja, eles ou elas, né, são do Rio? Letter B. Are you in São Paulo? Você está ou vocês estão em São Paulo? Lembrando que o you, gente, dependendo do contexto, ele pode ser você ou vocês. Letter C. Is she married? Ou seja, ela é casada ou ela está casada, beleza? Quando a gente vai fazer alguma pergunta com o verbo to be, a gente troca, né? O verbo to be, né, conjugado, por exemplo, o am, o are ou o is, ele sempre vem primeiro do que o pronome sujeito. Lembrando que o am, raramente, né, o am a gente usa só com I, ou seja, com eu, né, com a palavrinha eu. O am, raramente a gente vai ver fazendo alguma pergunta, né? Só se eu mesmo perguntar, né? Eu perguntar para mim mesma alguma coisa. Mas normalmente a gente vai usar aí, a gente vai ver muito o are fazendo pergunta ou o is, tá bom? Raramente a gente vai ver o am, tá bom? Só quando eu estiver perguntando para mim mesma. Olha só. E também, né, algumas palavras que a gente usa para fazer perguntas, né, que elas vão estar bem no início das frases interrogativas. A gente fala que são a word questions, né, question words, como vocês quiseram chamar. E aí, nós temos 4 aí que são as principais. Por exemplo, what is your name? Ou seja, qual é o seu nome, né? Where is this? Onde está isso ou isto? Where are you from? Ou de onde você é, né? Qual o país que você nasceu ou qual cidade nasceu? E why are you here? Por que você está aqui? Então, nós vamos ter qual, né? What, qual ou o que ele vai significar, esse daqui. O where sempre vai ser onde, né? E o why vai ser o porquê. Lembrando que no inglês, a palavrinha porquê, no português a gente tem 4 tipos, né? Na língua inglesa nós vamos ter 2 tipos. O why, que a gente vai usar para fazer perguntas, e o because, que a gente vai usar para responder estas perguntas ou justificar algo. E também a gente tem o who. Who vai significar quem. Por exemplo, who is he? He is my teacher. Ou seja, quem é ele? Ele é meu professor. Who are they? Né? Quem são eles ou quem são elas? Elas ou eles são, elas, né, são minhas amigas ou eles são meus amigos. They are my friends. Who is she? Ou seja, quem é ela? She is a famous singer. Ou seja, ela é uma famosa cantora, né? Uma cantora famosa. Who is Paul? Né? Quem é o Paulo? Quem é o Paul? He is my student. Ou seja, ele é meu aluno, meu estudante. Beleza? Então, o who é sempre essa perguntinha, né? Essa palavra, essa question word que a gente chama de, vai significar quem, beleza? Então, como você diria o who em português? Quem, beleza? E como você diria a frase who is she, ou melhor, who is he em português? Quem é ele? E aí, eu quero que vocês transformem, né, essas 4 letrinhas aqui, letter A, letter B, letter C e letter D,
eu quero que vocês transformem nessas frases em interrogativas. E na question 2, ou seja, na questão 2, eu quero que vocês completem aqui com o am, o is ou o are, beleza? Vamos fazer aqui uma tabelinha rapidinho. O am, ele vai ser I am. O is, a gente vai usar para he, vou começar com she, né? She, he ou it. Então, she, he, it, is. E o are vai ser para os outros, ou seja, para o you, para o we, né? Ou seja, nós, ou para o they. Minha letra tá triste, né, gente? They are. Então, o am sempre a gente vai usar para o I, ou seja, eu. O is vai ser para he, she ou it, ou seja, ele ou ela. E lembrando que o it é ele ou ela, né? Significa ele ou ela, mas para coisas e animais. E o are, a gente vai usar para you, você ou vocês. O we, que somos nós. E o they, que é eles ou elas, tá bom? Então, you are, they are, we are. Beleza? Então, vamos lá. Supply the verb to be in present, ou seja, na afirmativa. We are American, ou seja, nós somos americanos. The blue car is ou are? O carro azul is, né? É which? John are a teacher? Não, John is a teacher, né? Porque John é here. She and I, blá, 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 Brazilian. Ela e eu, ou seja, nós, we are, né? She and I are Brasília. Vocês vão falar assim, ué, professora, mas tem o I usa com M. Mas nesse caso, she and I significa nós, né? Então, a gente vai usar o are. Alice and Nancy, blá, 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 in the living room. Ou seja, Alice e a Nancy estão na sala, né, de estar. Então, elas, né? They are. It, blá, 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 9 o'clock now. It is. It is 9 o'clock now. Copiem-se no caderno de vocês, beleza? Não esqueçam. E também copiem essa tabelinha assim meio bagunçada, porque a gente não teve espaço, mas copiem no caderno de vocês. Bem organizadinho, bem coloridinho, para que vocês consigam compreender essas diferenças do am, is e do are. Falei com vocês sobre o verbo to be, né, que é o verbo ser ou estar. Falei com vocês sobre as question words, que são aquelas palavrinhas que a gente vai usar para fazer frases interrogativas, questionamentos, perguntas. E também a gente tem que estudar os demonstrativos, ou seja, os pronomes demonstrativos, aquelas palavrinhas que nós vamos usar para demonstrar algo, beleza? Na língua inglesa, a gente tem assim uma facilidade, beleza? Porque, por exemplo, o this a gente vai usar como este ou esse, né? A gente não vai ter essa separação, este ou esse ou esta ou essa também, né? Esse, este, esta ou essa, beleza? O that a gente vai usar aquele ou aquela, beleza? E aí nós vamos ter uma certa divisãozinha. No singular a gente vai usar o this, né? Ou that. E no plural nós vamos usar o these ou those. Por exemplo, qual que é o plural do this? Vai ser these, né? Qual vai ser o plural do that? Vai ser o those. Então, lembrando que, por exemplo, o these vai significar estes, esses, estas ou essas, beleza? O those, aqueles ou aquelas. Tranquilo? Então, vamos lá. E é importante que vocês tenham isso aqui também no caderno de vocês, tá bom? This, né, que é o these ou o these, né? Este, esse, estas, essa, a gente vai usar para coisas que estão próximas a nós. O that ou those, né, que significa aquele, aquela, aqueles ou aquelas, a gente vai usar para coisas que estão mais distantes. Esse exercício aqui eu vou dar uma dica, mas eu quero que vocês façam o exercício aí do outro lado da tela, tranquilo? Olha só, então, onde a gente vai ter que transformar
essas sentenças, essas frases do singular para o plural. Lembrando que a gente tem que fazer alteração, né? Por exemplo, onde tiver this, ignore minha letra, gente. A gente vai usar o this, né? Onde tiver o that, a gente vai usar o does. Beleza? Outra coisa, onde estiver o is ou o am, a gente vai ter que transformar para are. Beleza? Então, a gente vai ter que transformar a sentença inteira do singular para o plural. Por exemplo, this is my English book. This, então a gente vai usar o this. Então, these are my English books. Beleza? Vamos lá. This is my pen. Ou seja, these are my pens. Beleza? Por exemplo, that pen on the floor is John's. Ou seja, pertence ao John. Those pens on the floor pertence ao John. Is John's. Nesse caso aqui, a gente não vai trocar, gente, por quê? Porque esse aqui está pertencendo apenas a uma pessoa, tá bom? A gente vai só colocar no plural aqui, né? Trocar o that por those e vai colocar o pens, né? Tranquilo, pessoal? Gente, anotem as dicas que eu dei para vocês, as tabelas que eu falei que é para vocês constarem no caderno, fazer as atividades na maior tranquilidade, na maior calma, e sempre revisando a matéria, assistindo ao vídeo quantas vezes forem necessárias, tá bom? Espero ver vocês na próxima unidade. Bons estudos no English!